Você sabia que o maior segredo para prosperar é ser indesistível? Eu sou Mauro Lúcio, estou pecuarista e sou treinador de pessoas. Ser indesistível, a primeira coisa é que você precisa de fazer aquilo que você gosta. Você precisa de entender qual que é o seu verdadeiro propósito. É muito interessante a gente saber o nosso propósito, porque quando a gente sabe do nosso propósito, nós não caímos em falsas propostas. Para vocês sintetizarem, para vocês entenderem disso, eu vou começar, em primeiro lugar, falando de um personagem da Bíblia. Chama José. Ele era filho de um homem riquíssimo, o pai era muito rico, ele era o filho, né, mais querido do pai dele. O pai dele era o Jacó, e o Jacó gostava muito do José. Mas os irmãos, com inveja do José, os irmãos venderam o José, né, venderam como escravo para o Egito. Então, o José é uma pessoa que tinha tudo, era filho de pai rico, era o filho querido desse pai rico e, da noite para o dia, se tornou um escravo. Mas como o propósito do José era governar, chegou na cadeia, o José também governou. E o José usava esse dom dele, né? Treinava o dom dele com os presos. E um dia ele conseguiu interpretar o sonho de um cara que era copeiro do faraó. E aí ele interpretou que o copeiro ia sair da cadeia, ia voltar lá para trabalhar com o faraó. E na hora, então, que o copeiro estava saindo da cadeia, José falou: ó, lembre-se de mim quando você estiver na frente de faraó. E o copeiro foi embora e chegou lá, nem lembrou do José. Só 2 anos depois que o faraó teve um sonho, e aí ninguém conseguia interpretar o sonho. Nesse tempo, a maneira com que Deus falava, às vezes, com as pessoas era através dos sonhos. Então o faraó teve um sonho, mas ninguém conseguia interpretar, e aí o José foi e interpretou o sonho do faraó, né, falando o que era, que ia ter 7 anos de bonanças muito bons e 7 anos de muita seca, de muita coisa ruim. E aí José fez o pitch de venda dele, falando como que o faraó deveria administrar. E foi nesse momento que o faraó contratou o José. Ou seja, José foi indesistível naquilo que ele queria ser, né, naquilo que ele era bom para ser, ou seja, ele tinha, né, o propósito de governar. Então, não interessa a fase que a gente está atravessando, mas se a gente tem o propósito nosso é de governar, é de saber, é de fazer, nós precisamos de aprender bem aquilo que a gente está trabalhando, naquilo que a gente está fazendo. Quanto mais a gente aprender isso que a gente está fazendo, mais a gente vai conseguir dominar. Mas dentro do teu trabalho, para poder você entender e para você melhorar, você tem 2 coisas que você precisa de trabalhar: é curiosidade e criatividade. Então, o teu crescimento, ele vai vir através de curiosidades. Se você está trabalhando, se você está fazendo, se o problema que tem naquilo que você, na fazenda que você está trabalhando, você tem que ter curiosidade de saber o que está atrapalhando o andar na fazenda. Por exemplo, se é algum manejo, né, se é manejo de pasto. Então, você ter curiosidade de ver que maneira que é melhor. Aí você ter criatividade para poder fazer algo diferente para aquilo funcionar. Então, essas 2 coisas, elas vão te diferenciar das outras pessoas. Aí é aonde você vai começar a mudar, você vai começar a se destacar no lugar que você está trabalhando.
Uma outra coisa muito importante é servir. Toda vez que você serve, toda vez que você ajuda os seus companheiros, toda vez que você se preocupa, né, com as pessoas que estão ao seu lado, é a hora que você vai se destacar. É interessante quando nós vemos, por exemplo, as, as orações, né, elas têm um valor muito grande quando são as chamadas orações de intercessão. Ou seja, são quando outras pessoas oram por você. Então, até para Deus, para poder a gente alcançar as coisas, é muito melhor outro pedindo, né, outro falando da gente do que a gente mesmo. Uma vez eu coloquei uma filha minha, assim, de castigo, porque ela tinha feito algo de ruim para a irmã dela, tinha brigado, batido na irmã dela, e ela veio pedir para mim. Ela me chamou e pediu para que eu tirasse ela do castigo, tirasse a irmã dela do castigo, né? Tira a minha irmã do castigo. Então, assim, é muito difícil. Se fosse a própria castigada que tivesse pedindo, eu teria forças para não tirar, porque já estava. Mas quando foi a outra que pediu por ela, aí eu não aguentei. Aí meu coração realmente amoleceu. Então, é muito interessante quando a gente convive bem, quando a gente faz coisas boas para as pessoas, porque quando as pessoas pedem por nós, esse pedido ele é muito mais valorizado, é muito maior do que o pedido nosso mesmo. Essa questão dos relacionamentos, um negócio bem interessante que eu tenho visto nas fazendas é que as pessoas elas contratam pelo currículo, mas elas mandam embora por causa do comportamento. Então, às vezes, você apresenta um bom currículo, você tem um bom currículo, você é um bom profissional, né? Você conhece bem daquilo que você faz, mas você não mantém dentro no emprego porque você não consegue conviver bem com as pessoas. Então, elas são contratadas, né, pela profissão, mas elas são descartadas pelo comportamento. O comportamento ele é muito importante, como que você comporta do lado das outras pessoas, quando você se comporta do lado dos seus companheiros, das pessoas com quem você trabalha. Você tem que preocupar bastante, não preocupar, né, mas você tem que fazer isso muito bem feito. Você tem que relacionar muito bem e, mais uma vez, uma coisa de melhorar muito o relacionamento é através de servir, né? De ser bom, de ser útil para com o outro. Todo, principalmente líder, né? Os líderes, se eles têm que se preocupar com os liderados. Quando a gente vê um dos líderes também que eu tenho aprendido sobre ele com liderança, é Moisés. Moisés é um cara, né, que tirou o povo do Egito, de escravo, para levar até a terra prometida. Mas o povo dava muito trabalho. Deus tinha meio que perdido a paciência com o povo. E o Moisés entrou na frente e falou, pedindo para não fazer, mas se fosse para poder fazer, que o primeiro lá que ele acabasse era com Moisés. Não, você me põe nessa lista aí e me tira também. Então, esse é o verdadeiro líder, que ele se mata pelos liderados dele, pelo aquilo que ele está fazendo, pelo povo que está trabalhando com ele, pelo povo que está junto com ele. Então, esse é um verdadeiro líder que assume as responsabilidades. Então, não só na hora de receber o prêmio, ele é o que vai lá e levanta a taça, mas também na hora do problema, ele é o primeiro a chegar lá e assumir a responsabilidade, assumir o erro,
embora o erro era da equipe, né, e o erro, por exemplo, era do povo, não era de Moisés. Moisés estava tudo bem entre ele e Deus, mas quando foi que o povo errou, ele pulou para poder assumir e falou: não, eu estou junto aqui com eles, o senhor tem que arrumar, e se for para poder acabar, eu acaba comigo também, eu tô dentro. Então, esse é um papel aí mesmo de um verdadeiro líder, né? É estar do lado dos liderados, é querer bem, né? O bem para os liderados, as pessoas que querem liderar, você que está à frente, né, de uma fazenda ou à frente, às vezes, de um retiro, sendo capataz, você tem que orientar os seus liderados, você tem que ensinar, mas quando sair algo errado, né, você não pode só jogar a culpa neles. Você tem que também estar dentro e falar: não, nós erramos. Desde o início que eu falei, né, na questão de ser indesistível, é a gente saber administrar esse tempo. A gente às vezes não consegue controlar, acha que tudo está demorando, acha que as coisas já deveriam ter acontecido, mas nós precisamos de ter resistência, de aguentar a pressão. Nós precisamos de treinar isso. Eu vejo muito isso, né, por exemplo, em jogador de futebol. E se a gente for avaliar bem, né, como que tem que ser o emocional, nós pegamos agora, por exemplo, uma pessoa, um jogador, né, igual o Neymar, que é um campeão, é um cara muito, muito diferenciado, é um cara muito bom. Como que esse cara administra, né, ele naquela posição toda que ele tem, ele ficar em um banco de reserva, ele não está jogando, né? Então não é fácil para uma estrela, né, que teria a oportunidade de estar jogando, de estar fazendo, principalmente nessa primeira fase, né, que normalmente os times que enfrentam são times mais fracos, então que o cara poderia estar fazendo gol, poderia estar se mostrando, e ele está sendo impedido, né, de fazer aquilo porque ele não está sendo colocado no campo. Então, a pessoa trabalhar isso, né, na mente, na cabeça, no emocional, saber esperar a hora certa. Normalmente, nós temos muita dificuldade em lidar com isso, né? Então, mas para ser indesistível, esse é um pré-requisito que nós temos, é aguentar, né, é ter uma mentalidade forte para poder aguentar esperar o tempo necessário para que as coisas aconteçam para nós, né? Então, a gente trabalhar isso na nossa cabeça, trabalhar esse tempo, trabalhar o momento, esperar o momento, ele é muito importante. Estar atento às oportunidades, né? A gente está atento às oportunidades, e uma coisa nessas oportunidades, elas são a sensibilidade, né? Uma sensibilidade que a gente tem que ter para saber a oportunidade, quando ela está chegando, a gente precisa de estar muito atento a elas, né? Eu gosto muito de ver, né, na Bíblia, então essa história do José que eu falei para vocês aqui desde o início, é um negócio muito interessante, porque José conseguiu recusar propostas que vinham para poder tirar ele do propósito dele. E é muito interessante o que aconteceu com José, é que depois que ele virou governador, ele virou o segundo homem mais importante do mundo, né? E primeiro era Faraó e o segundo era ele, era o cara mais importante que tinha. Engraçado que ele não foi tirar satisfação com ninguém. Quando os irmãos chegaram,
né, para ele, os irmãos estavam morrendo de fome e chegaram para ele e pediram comida. Os irmãos deram o dinheiro, ele devolveu o dinheiro e deu a comida. E quando os irmãos descobriram que era ele, acharam que ele ia matar, aí é interessante a resposta, né, que ele deu. Ele falou: não foi vocês que me venderam, foi Deus que fez aquilo para que eu me tornasse o governador do Egito, para poder matar a fome das pessoas. Então, quando você cresce espiritualmente, né, você consegue dominar os seus instintos mais primitivos, que é aquele que você quer olho por olho, dente por dente, bateu, levou, não leva desaforo para casa. Quando você cresce na sua espiritualidade, você deixa isso de lado e você sabe que tem uma força maior que domina e que faz as coisas, que sempre vai estar olhando para você. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Sejam indesistíveis. Muito obrigado.